Você já se perguntou como que é a estrutura interna do nosso planeta? O que a geofísica, que é a ciência que estuda o nosso planeta e seu interior, nos diz a respeito da estrutura interna do nosso planeta? Será que é possível ter seres vivendo no interior do nosso planeta, assim como dizem, né, os místicos, que há seres intraterrenos, né, seres inteligentes vivendo no interior do nosso planeta, inclusive há até um ecossistema, né, todo ali no interior do nosso planeta? Bem, se você gosta desses assuntos, então fique nesse vídeo porque nós vamos então responder todas essas questões. E não se esqueça já de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes e também ativar o sininho aqui de notificações para receber vídeos novos, né, quando houver vídeos novos aqui no canal. Bom, a geofísica é uma área das ciências naturais que estuda então o nosso planeta e a sua composição. E o que essa ciência tem nos mostrado em termos de evidência a respeito da composição interna do nosso planeta? Bem, atualmente, o nosso planeta, ao que tudo indica, ele é composto por três camadas principais. A primeira delas, né, a mais interna, é chamada de núcleo, a segunda é chamada de manto, que é a mais espessa de todas elas, e a terceira é chamada de crosta e é a mais superficial. O nosso núcleo, por sua vez, ele é dividido também em duas camadas, né? Nós temos o núcleo interno e nós temos o núcleo externo. De uma forma geral, o nosso núcleo ele tem aí uma espessura mais ou menos de 3.400 quilômetros de raio. Além disso, a região do núcleo interno ela é uma região que ocorre em estado sólido, enquanto que a camada mais externa, ou seja, o núcleo externo, ela ocorre no estado líquido. As temperaturas do nosso núcleo, elas são tão altas que podem atingir algo aí em torno entre 5 e 6 mil graus Celsius. O interessante é que esse núcleo todo ele é composto basicamente, né, ou principalmente, por elementos metálicos, né, como o ferro e o níquel, formando uma liga metálica. E claro, a densidade do nosso núcleo é bastante alta também. Ela chega em torno de 11 gramas por centímetro cúbico. Saindo do nosso núcleo para a segunda camada, que é a camada intermediária chamada de manto, nós vamos perceber que o manto ele também é dividido em pelo menos duas porções. Nós temos o manto inferior e o manto superior. Há alguns geólogos, por exemplo, que dizem que há uma terceira camada intermediária entre o manto superior e inferior, que eles chamam de manto intermediário, ou simplesmente manto transicional. O nosso manto inferior ele tem uma espessura média aí mais ou menos de 2.000 quilômetros. E nessa região nós temos uma grande quantidade de elementos químicos, né, de compostos, como, por exemplo, os chamados silicatos ferromagnesianos, que são minerais do grupo dos silicatos, que contêm o elemento sílica, né, na sua composição básica, e também outros elementos contendo ferro e magnésio. O manto superior, por sua vez, ele tem cerca de 150 quilômetros de espessura e há nele vários tipos de rochas, né, que nós chamamos de rochas ígneas, que são rochas que se formam a partir do resfriamento do próprio magma. O magma seria aquela estrutura pastosa que sai lá dos vulcões, que a gente conhece por lava, por exemplo. E por fim, nós chegamos então numa outra zona, numa outra área do nosso planeta, que é a camada mais externa, chamada de crosta. A crosta ela é dividida também em crosta inferior e crosta superior. De uma forma geral, a crosta terrestre é composta por rochas, né? Rochas aí, portanto, sendo a camada aí mais rígida do nosso planeta. Enquanto que o nosso manto, existem várias regiões dele em que, por exemplo, as rochas elas ocorrem no estado mais plástico, ou seja, num pouco mais mole. Tanto que há uma região entre a nossa crosta e o nosso manto, uma região intermediária, em que as rochas ocorrem no estado um pouco mais plástico do que o comum, dando aí uma capacidade, então, daquela região se tornar uma região mais flexível, vamos dizer assim, ou mais mole. Essa região é chamada de astenosfera e é sobre ela que a nossa crosta mais rígida, então, ela fica ali deslizando por cima. E é isso um dos motivos, então, do porquê que existe o movimento das chamadas placas tectônicas, ou seja, é por isso que os continentes e o fundo do oceano eles se movimentam ao longo da história do planeta. Claro, existem outros motivos também que levam então ao movimento das placas, mas nós não vamos falar nesse vídeo. A nossa crosta também é dividida em dois tipos, né? Nós temos a crosta chamada oceânica e a crosta continental. A crosta continental geralmente é a parte mais espessa, ela pode ter cerca de 30 a 80 quilômetros de espessura, em média. E é chamada crosta continental justamente porque a maior parte dela, então, é composta, né, pelos continentes. Enquanto que a crosta, a segundo tipo de crosta, chamada crosta oceânica, como o próprio nome sugere, é a parte da nossa crosta, então, que é formada ali pelo fundo dos mares e dos oceanos.
Neste caso, a crosta oceânica ela tem uma espessura menor, em torno aí de 10 quilômetros em média, né, de espessura. Mas o curioso é que a crosta oceânica geralmente ela é mais densa que a crosta continental. E, mais uma vez, entrando no assunto da colisão de placas tectônicas, é por isso que quando há uma colisão entre duas crostas, se uma for continental e outra for oceânica, a oceânica geralmente ela vem por baixo da continental, formando regiões que nós chamamos zonas de subducção, justamente por conta dessa densidade da crosta oceânica ser maior. Geralmente em porções ali da nossa crosta continental, principalmente na porção mais inferior dela, nós encontramos rochas com um estado de modificação, ou seja, um estado de alteração bastante visível, né, que é o que nós chamamos de metamorfismo. Portanto, esse tipo de rocha, né, que nós chamamos de rochas metamórficas, são mais comuns ali nessas regiões mais profundas da nossa crosta continental. Geralmente, quando rochas passam por metamorfismo, fica evidente, por exemplo, alguns sinais nela, como, por exemplo, sinais de dobra, além de reorganização de minerais, reorganização da estrutura da rocha, dentre outras características. Claro, ainda faltou dizer que muitas locais entre todas essas camadas que eu mencionei, existem regiões que nós chamamos de zonas de descontinuidades, onde ocorre então uma propagação, né, uma mudança na velocidade da propagação de algumas ondas mecânicas, né? E é graças então a essas mudanças, né, que são observadas na velocidade de propagação de ondas mecânicas que passam por essas zonas, é que é possível se estudar então o interior do nosso planeta e verificar inclusive a composição, se essas camadas são compostas por materiais em estado mais sólido, mais rígido, ou em estado líquido, ou em estado mais plástico, por exemplo. É assim que os geólogos e os geofísicos conseguem então estudar o interior do nosso planeta, né? Por meio então da detecção desses tipos de ondas, né? Que nós chamamos, né, dois tipos principais, são as chamadas ondas S e as ondas P. Os dois tipos de ondas se propagam nessas camadas, só que algumas dessas ondas são mais se propagam, vamos dizer assim, mais em ambientes sólidos, né? E outras se propagam mais em ambientes líquidos. Então, dependendo do tipo, né, da composição e do estado físico ali da camada, nós vamos verificar então propagação de ondas S ou ondas P, ou mesmo as duas, né, em alguns casos. E, portanto, teremos condições aí de saber qual é o estado, por exemplo, daquela camada. Se é um estado físico mais líquido ou se é um estado físico mais sólido, por exemplo. As chamadas ondas SP podem ser detectadas por alguns tipos de aparelhos, né, que são chamados de sismógrafos, que são instalados aí no mundo inteiro. Esses sismógrafos são aparelhos que têm uma alta precisão, uma alta sensibilidade a qualquer tipo de movimento, de perturbação, então, do nosso planeta, né? Então, se o nosso planeta estiver vibrando, as camadas do nosso planeta, esses sismógrafos vão, então, identificar. E é assim, por exemplo, que se identifica e, inclusive, que se classifica os graus, né, de escala, por exemplo, de terremotos. Bom, gente, e onde que moram então os intraterrenos nessa história toda? Infelizmente, nós não temos nenhuma evidência, apesar de ser uma ideia bastante curiosa e fascinante, ter seres inteligentes vivendo no interior do nosso planeta, mas a verdade é que a ciência não tem demonstrado qualquer tipo de evidência de que esses seres intraterrenos de fato existam e morem no interior do nosso planeta. O que acontece é que nós temos, na verdade, regiões da superfície do nosso planeta, mas é bem na superfície mesmo, que é onde ocorrem, por exemplo, muitas cavernas. Algumas dessas cavernas são bem profundas, né, podendo chegar a vários metros aí de profundidade em relação ao nível ali da superfície do solo. No entanto, não há evidências de que há seres, né, vivendo ali naquelas regiões e muito menos seres vivendo em regiões profundas do nosso planeta, que é o que muita gente diz por aí. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos na próxima.